O Entre Elas de hoje está aqui no Hospital Geral de Caxias do Sul, o HG, onde funciona o primeiro banco de leite humano da cidade desde abril de 2025. O objetivo deste espaço é promover, acolher e incentivar o aleitamento materno para os recém-nascidos, especialmente os prematuros. Te convido a acompanhar esse programa e conhecer mais um pouquinho deste espaço e tudo o que ele proporciona para a nossa cidade e região. Vem com a gente! Já posicionadas aqui no nosso estúdio externo, aqui no HG, vou conversar com 3 mulheres que estão à frente da iniciativa do Banco de Leite Humano e que vão nos mostrar como esse gesto pode salvar vidas. Aqui ao meu lado está a vereadora Marisol Santos, que também é proponente da Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno. Também ao lado dela está a Franciele Heck, que é a enfermeira gestora da maternidade responsável pelo Hospital Amigo da Criança e da Mulher. E ao lado também temos a Bruna Decali, que é coordenadora de nutrição do HG e responsável técnica pelo Banco de Leite Humano do Hospital Geral. Bom, meninas, obrigada por estarem conosco, por terem aceito o nosso convite. Eu sei que vocês tiveram que disponibilizar um tempinho para estarem aqui e nada mais faz sentido, nada mais justo, digamos, de que estar aqui, né? Onde acontece essa doação, onde acontece também essa recepção do banco do leite humano. E eu vou começar perguntando para a vereadora Marisol, então, como surgiu essa ideia de implantar um banco de leite humano aqui na nossa cidade e como o poder público ajudou a viabilizar esse processo? Bom, Cris, Fran, Bruna, né, todo mundo que está nos acompanhando. Primeiro, uma alegria a gente participar do programa para falar de um tema que é tão importante, né? O banco de leite, a gente brincava desde quando, né? Há quanto tempo se espera por ele? E a gente espera por ele a vida inteira, né? O Hospital Geral aqui tem 27 anos de fundação, um hospital que tem um atendimento incrível para a nossa comunidade, 100% SUS. É um hospital que é amigo da criança, o que nos orgulha profundamente, né? E a gente sabe da necessidade, sempre soube da necessidade de ter um banco de leite humano aqui. Então, foi uma luta que não é somente do poder público, não é somente do Hospital Geral, não é somente dos profissionais envolvidos diretamente com a questão, né, a materno-infantil, mas é também algo que foi feito a muitas mãos. Então, a gente vinha batalhando por isso, entendendo que era uma necessidade muito grande da nossa comunidade, não só de Caxias, mas da região. E entendemos sempre que a gente precisava ter um envolvimento mais direto em relação a isso. Então, há muitos anos a gente vem contando com a possibilidade, conversando, né, com vários entes, com várias instituições, com o próprio Hospital Geral, para essa necessidade. E eu me lembro que da minha história, né, começa muito antes, ainda quando jornalista, e tinha essa inquietação que toda vez que chegava o mês de agosto dourado, a Semana Mundial da Amamentação, o Dia Mundial da Amamentação, existia um pedido para que Caxias, por ser uma das maiores praças, né, quando a gente fala lá dos meus tempos de RBS, que fizesse a reportagem sobre o banco de leite. E eu tinha que dizer todos os anos, olha, nós não temos banco de leite ainda em Caxias do Sul, que para mim era um absurdo, porque nós já tínhamos, né, sei lá, 10, 11 bancos de leite no estado e aqui ainda não, sendo a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. Então, vínhamos conversando, o Rotary sempre foi um parceiro sensacional e se disponibilizou, né, se dispôs a trazer recursos para a aquisição dos equipamentos necessários, mas a gente precisava efetivamente colocar ele em funcionamento. Então, da minha parte, foi uma busca muito grande e consegui um parceiro que é sensacional, que é o deputado federal Daniel Tzerziak, do meu partido, que trouxe para cá uma verba importante, né, de R$350 mil para a gente efetivamente colocar ele em funcionamento. A gente já tinha toda a parte dos equipamentos, que o Rotary foi incrível e trouxe, né, junto com essa equipe do Hospital Geral, que é sensacional, que fez todo o projeto do que era preciso, mas a gente, para colocar em funcionamento, também precisava de recursos. Então veio esse recurso e nós conseguimos finalmente inaugurar. Para mim, eu tenho certeza absoluta que no meu mandato foi um dos momentos mais emocionantes. A gente participar da inauguração desse banco de leite e que quando a gente conversa nas ruas, as pessoas nem acreditam que ele não existia.
Todas as vezes que eu falava do assunto nas minhas redes sociais ou com os amigos, eu sempre ouvia alguém dizer: a gente precisa muito, eu tenho muito leite, não sei o que fazer, ai que tristeza quando a gente tem que jogar fora, porque a gente sabe que é alimento ouro, que é a maior necessidade, né, de saúde para as nossas crianças. Então o banco de leite é um sonho realizado. E eu fico muito feliz que seja com essa equipe, que é absolutamente sensacional e que tem feito um trabalho muito efetivo nesse sentido. Então foi quanto tempo aí de luta e de espera? Claro, foi a vida inteira, mas desde que surgiu a ideia, quanto tempo foi até desenrolar o projeto? Para mim, Cris, desde que eu assumi a legislatura passada, a gente já começou a investir sobre isso, né? Eu tinha um grupo de amigas e que logo no início, assim, foram procurar por mim no gabinete, logo na legislatura anterior, para pedir que a gente fizesse um protocolo, né, de um projeto de lei para a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno. A gente sabe que é uma semana que existe, que se fala mundialmente, mas que a gente queria atividades mais focadas também no município. E aí, quando a gente chegou para essa situação, eu disse, bom, eu estou aqui, eu estava lá fora, né? Apenas como cidadã e já queria muito, agora como legisladora eu tenho que lutar efetivamente para isso acontecer. Então foi lá no início da legislatura anterior que a gente veio para cá, começou a conversar com o HG, porque o que acontece, né? As meninas vão poder falar mais depois. A gente não tinha espaço físico, né? O Hospital Geral atende muita gente e o espaço que nós tínhamos já era restrito para esses atendimentos. Então, quando surgiu e a gente recomeçou, né, a questão da obra para esse lugar maravilhoso, inclusive onde nós estamos agora, né, para toda essa ala nova. Eu me lembro muito de uma visita que nós fizemos aqui, que eu peguei a secretária estadual de saúde, a secretária Arita Bergman, bem pelo braço. Eu tenho uma foto desse momento, inclusive, um registro, um flagrante. Peguei ela pelo braço, assim, e disse: secretária, a gente está ampliando o Hospital Geral, mas a gente precisa ter o banco de leite aqui, né? E ela me disse: nós não temos banco de leite em Caxias, né? Eu disse: não, secretária, nós não temos, mas nós queremos ter e a gente vai conseguir recursos para isso e vai funcionar. E ela me disse: conta comigo. E na semana seguinte a gente já marcou uma conversa, uma reunião online com representantes aqui do Hospital Geral, com a Secretaria de Saúde, para ver o que a gente podia fazer. E a partir daí, felizmente, foi só para frente até a conquista desse espaço. Certo. Franciele, conta para nós o que é esse nome, Hospital Amigo da Criança. O que significa isso? Então, o Hospital Amigo da Criança, ela é uma iniciativa, então, do Ministério da Saúde, né, junto com a Organização Mundial da Saúde, que são hospitais que têm esse título, né, então, que tem como foco, né, priorizar as questões de aleitamento materno, né, todo apoio, proteção, né, em relação ao aleitamento materno. E o Hospital Geral, então, faz esse trabalho já há mais de 20 anos, né. Foi o primeiro título, enfim, que o hospital recebeu, foi o título de Hospital Amigo da Criança. Então a gente trabalha já há 20 anos, né? Como funciona isso, né? A gente segue os 10 passos, né? Junto com o título nos vem os 10 passos do Hospital Amigo da Criança, né? Então, o que a gente precisa fazer para ser um Hospital Amigo da Criança? Então, vou citar alguns dos passos, né? Que é ter uma política, né? Interna do Hospital Amigo da Criança, que a gente tem essa política, né? Capacitar todos os profissionais que trabalham dentro da área materno-infantil e da área operacional também, para que eles tenham conhecimento, né? Desde lá da pessoa da recepção, para que ela saiba se alguma mãe tiver dúvida em relação ao aleitamento materno, não talvez orientar, mas saber aonde encaminhar essa mãe, né? Dentro das áreas da materno-infantil, a gente tem um trabalho, então, o curso ocorre a cada 2 ou 3 meses, a gente faz os cursos de 20 horas, né? É um curso de 20 horas que capacita todos os profissionais em relação à questão do aleitamento materno, para que toda mãe que vem aqui ganhar o seu bebê, né, saia sabendo, né, como amamentar, de que forma manter a lactação depois também, né? A gente então tem a orientação de amamentação livre demanda, né? Até a questão do banco de leite é uma coisa que vinha, assim, toda vez que vinha, porque quando a gente é um hospital amigo da criança, a gente vem como se fosse uma auditoria. Então, eles vêm nos recertificar para ver se a gente mantém esse título ou não. Então, quando eles vinham, eles sempre perguntavam, né? E o banco de leite? E o banco de leite, né? Então, esse ano, né? Então, provavelmente eles virão, porque tivemos a pandemia, ficaram um tempo sem vir. Então, provavelmente eles virão agora e a gente vai ter, então, o banco de leite para apresentar, né? Para eles. Então,
só agradecer mesmo. É um trabalho de muitas mãos, né? Muitas mãos. E também tem o tema da campanha desse ano da amamentação, que é priorize a amamentação, apoie sistemas de saúde sustentáveis. O que mais sustentável, né, do que um banco de leite, né? Então, a gente sabe que dentro dos hospitais amigos da criança, a gente não pode ter nada de incentivo ao uso de fórmula infantil, né? Essas coisas dentro das maternidades. Então, nada mais sustentável do que a gente ter um banco de leite, para que agora a gente, né, junto com a Bruna, né, a gente consiga aproveitar esse espaço também para divulgar, né, para que as mães venham doar o seu leite. A Bruna vai depois provavelmente explicar como é que faz para vir até o hospital para doar, mas é bem importante. E lembrar, né, provavelmente elas têm dúvidas, tá, mas eu vou doar o meu leite, o meu filho vai ficar sem? Não, não vai ficar sem o teu filho, né? Então tu pode vir sim doar. Esse leite em excesso vai poder ajudar, né, outras crianças que estão dentro do hospital em situações mais graves, né, a superar esse momento também. Bruna, como a Franciele estava comentando, né, do banco de leite, como que funciona? Toda mulher que amamenta é uma potencial doadora? Pode doar? Ela falou que a preocupação das mulheres é, não vai faltar para o meu filho, não vai, né? Como que funciona isso? Né, quando as mulheres vêm aqui, elas têm um estímulo, não precisa, é o leite que elas estão produzindo? Toda a mãe, ela é potencial sim doadora, ela só precisa seguir alguns requisitos, questão de saúde, uso de medicamentos, a gente pede sempre a carteirinha de gestantes e a identificação dela para poder fazer um cadastro e poder fazer com que ela possa fazer essa doação. Todo leite geralmente é o excedente que a gente acaba coletando no banco de leite, então a gente consegue ter esse leite excedente. Não vai faltar para a criança consecutivamente, todo ali é acolhido, e a gente consegue organizar junto com essas mães. Tem todo um trabalho junto ali que a gente pode fazer com essa mãe, explicando todo esse processo. A gente também tem o SOS Amamentação aqui dentro, então se as mães tiverem dúvidas, podem entrar em contato com o próprio banco de leite ou com o SOS Amamentação. A gente consegue organizar com que essa mãe entenda como funciona o processo. E elas precisam vir até o setor do banco de leite para poder fazer essa coleta hoje. Elas podem vir em qualquer horário? Então, o nosso horário hoje ele é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 horas da noite. Não precisa agendar, é só vir até o setor apresentando os documentos. Então, a carteirinha de gestante e uma identificação para a gente poder fazer o cadastro. Que ali tem os medicamentos, questão de exames que a gente precisa saber de alguns itens. E aí a gente já consegue fazer a coleta ali com ela no setor. E tem um período assim, o bebê delas tem que ter meses, tem alguma idade do bebê, ou elas já amamentam, o período que elas estão amamentando, elas conseguem produzir leite, conseguem então, consequentemente, doar? Desde que ela esteja produzindo leite, ela pode vir fazer a doação em qualquer momento. Porque os leites, eles são divididos em questão de categorias lá dentro. Então, conforme a idade da criança, a gente tem os leites divididos. Então, eles são maduros, eles podem ser de transição. Então, isso é uma classificação nossa interna. Então, a mãe trazendo a carteirinha de gestante, nos passando quando essa criança nasceu, enfim, a gente consegue fazer a classificação e todo o leite é utilizado na UTI NEL aqui do hospital. Eu te pergunto porque no início a mãe produz mais leite. Depois, com o tempo, né, que a criança começa a se alimentar, com 6 meses, aí ela começa a diminuir essa produção de leite, né? E eu te pergunto do estímulo porque eu amamentei. Eu me lembro que às vezes eu não conseguia coletar meu próprio leite, que era para minha própria bebê. Porque às vezes eu tinha que estar perto dela. Porque depois se eu não estivesse perto dela, eu não conseguia produzir leite. É muito estranho, assim, uma coisa de mãe e filha. Então não era sempre que eu conseguia coletar, tinha que estar perto dela. Por isso que eu te perguntei do estímulo. Se às vezes elas vinham aqui e conseguiam doar leite, ou se às vezes vinham aqui e ficam sem doar, assim, chega aqui, sei lá, não consegue extrair o leite. Não, geralmente a mãe consegue sim fazer essa extração, mesmo a mãe vindo externamente, que é essa mãe que vem de casa para o banco de leite, a gente tem um bercinho para caso ela quiser trazer o seu bebê para poder acessar o banco de leite, tem esse lugar para isso. Por isso que eu digo que é um lugar para acolhimento de toda a mãe interna, que a gente chama, que é essa mãe que tem a sua criança internada aqui para fazer a coleta, que a gente chama da doação de mãe para filho. E a gente tem dessas mães externas, então elas podem trazer seu bebê, a gente tem um bercinho para acolher ali no cantinho, para ela estar junto com a criança, porque a gente sabe que às vezes deixar o bebê em casa dá um sentimento para a mãe, a gente entende isso, então por isso que é um local para acolher mesmo, então para a gente ter essa mãe junto com o bebê e poder estimular o máximo possível, e realmente,
Pode acontecer sim, conforme ele vai se alimentando, sim, pode reduzir sim um pouco, mas ainda assim, geralmente tem mães que têm um excedente e podem fazer a doação sem problema nenhum. Quanto tempo demora uma coleta? Então, dependendo da mãe, se a mãe já tem uma prática ou não, se ela sabe como se portar, então, dependendo, pode acontecer de 20 minutos, 40 minutos, até porque tem o processo de ela precisa se desparamentar, que a gente diz é tirar toda a roupa superior, colocar um avental para poder acessar o local, usar touca, usar uma luva, máscara, ela tem que estar... É bem cuidadoso o processo. Isso, o processo ele é bem rigoroso para a gente garantir um leite de qualidade, tá? Então depois passa pelos testes internamente, alguns testes também vão para fora do banco de leite mesmo, para a gente garantir que é uma qualidade boa do leite, que esse leite que está produzido não tem micro-organismos, que está dentro do padrão que precisa da legislação para ofertar um leite de qualidade. Então, a mãe passa por todo esse processo. Então, pode demorar mais tempo, sim. E, claro, eventualmente, às vezes a mãe tiver uma dificuldade, alguma coisa, a gente tem uma equipe para isso, capacitada, para dar todo o acolhimento, tempo. Então, por isso que as coletas, elas não são com horários agendados, porque cada mãe é única. Então, entra ali, quanto tempo precisar, a gente está aceitando ali. Ah, que legal, que bonito isso. Quer complementar com alguma coisa? Sim, eu queria dizer que por isso que as mães que têm os seus bebês e nascem em hospitais amigos da criança, essa dificuldade mais da chegada até o banco de leite, elas não vão ter, porque todas as mães que ganham seus bebês aqui no hospital, elas têm a orientação da ordem e da esgota. Então, toda mãe que tem o bebê aqui no Hospital Geral, ela sabe onde é o lactário, ela sabe como esgotar o leite e ela sai daqui com a orientação de como esgotar o leite em casa também. Então, é bem importante porque elas têm acesso também, independente de doar o seu leite ou não, né? Elas sabem onde é o lactário e elas sabem como estar ali dentro. Sim, é uma forma de incentivo também à amamentação, né? E assim, elas se sentem seguras, que o psicológico afeta nessas horas, né? Se sentir bem seguras, instruídas, para também conseguir amamentar a criança com facilidade. Bom, a gente já está encerrando o tempo do primeiro bloco aqui. A gente tem algumas coisas para perguntar, mas vai ficar para o segundo bloco. Então, nós vamos chamar o intervalinho. Nós vamos ficar aqui. E você que está nos acompanhando, fique aí. Nós voltamos já já. Você sabe qual é a função da mesa diretora? Nos últimos dias a gente tem falado bastante por aqui da mesa diretora, mas você sabe o que ela faz? E é aqui que a mesa diretora fica durante a sessão. Ela é responsável por organizar e conduzir os trabalhos administrativos e legislativos da casa. Em 2025, a mesa é composta pelo presidente Lucas Carinhato, do PT, que é quem comanda as sessões plenárias, mantém a ordem, cumpre o regimento interno, concede a palavra aos vereadores e demais convidados, organiza a ordem do dia e convoca as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes. O primeiro vice-presidente, Wagner Pedrinho, do PSB, e a segunda vice-presidenta, Andressa Marques, do PCdoB, substituem o presidente em sua ausência, tanto nas questões políticas do plenário, quanto nas administrativas. E, por fim, o primeiro secretário, Alexandre Bortoluz, do PP, e a segunda secretária, Andressa Malman, do PDT, auxiliam o presidente na condução dos aspectos políticos e compõem a comissão executiva. Agora que você sabe a importância do trabalho da mesa diretora, acompanhe, participe e ajude a construir o futuro da nossa cidade. Também aproveite e segue a gente nas redes sociais, @Câmara Caxias. De volta com o programa Entre Elas, estamos aqui no HG para falar sobre o Banco do Leite Humano e escolhemos estar aqui neste mês de agosto não à toa. É que agosto, como as meninas já comentaram antes, minhas convidadas, falaram que é o Agosto Dourado, que é o mês de conscientização e incentivo ao aleitamento materno aqui no Brasil. São diversas campanhas de incentivo à amamentação, às mulheres a produzirem o seu alimento ouro, por isso o Agosto Dourado, né? E também amamentarem suas crianças e também, por que não, outras crianças que elas também possam amamentar. Então, nesse sentido, vereadora Marisol, o que te motivou a criar a Semana do Aleitamento Materno aqui no nosso município de Caxias do Sul?
Bom, vamos lá. Sem dúvida nenhuma, né? A gente tem esse entendimento do agosto dourado, justamente pelo alimento ouro. A gente fala sobre a importância do leite materno. A gente fala do aleitamento como um ato de amor, de relação. Mas também tem a questão da saúde pública, né? Da preocupação com a saúde e dessa criança hoje, né, mas que vai ser um adulto, obviamente, muito mais saudável. A gente tenta não romantizar também, a gente sabe que o aleitamento tem uma série de dificuldades, né, para essas mães, mas a gente tem que entender que muitas mães têm leite excedente, têm vontade de ajudar. E, por outro lado, tem muitas mães dos bebês prematuros ou de qualquer outra dificuldade que não conseguem ter, né, a possibilidade do aleitamento materno. Então, a gente pensou muito no que discutir nessa semana, o que fazer, por que fazer uma semana, para discutir essas questões todas. Nós tivemos, inclusive, nesse ano, na Câmara de Vereadores, um momento em que a Bruna estava lá com a gente, falou também, participou conosco, falando um pouco sobre isso, desmistificando um pouco do romantismo, que não é só lindo, né? Eu não sou mãe, mas quem é mãe sabe, que muitas vezes é muito tranquilo e muito fácil, outras não é. Algumas mães não conseguem amamentar. Então, a gente precisa compreender, discutir, orientar, falar sobre rede de apoio, sobre a necessidade das famílias estarem envolvidas nesse processo. Por isso, a Semana Municipal, que já é lei, né? E que a gente tem tentado, enquanto Poder Legislativo, também fomentar ações e programação nesse sentido. Esse ano, sem dúvida nenhuma, foi a melhor Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno, porque a gente pôde também trazer as informações do banco de leite e dar esse retorno para as mães que nos pediam tanto mais orientações, mais informações sobre o aleitamento, e agora a gente tem a possibilidade também de ter e de falar sobre esse banco de leite humano tão importante para Caxias do Sul, para a região, para o estado todo. Eu tenho certeza que com pouco tempo, né, ele foi inaugurado no início de abril, mas com pouco tempo ele já transformou muitas vidas. Porque se a gente está falando de leite materno, a gente está falando de cada uma dessas gotinhas que não só alimentam o bebê, né, mas transformam a vida dessas crianças e, obviamente, dessas mães, dessas famílias. Franciele, né, nesse sentido, como que acontece essa transformação, esse direcionamento para esses bebês, né, de levar esse leite que é estocado aqui, eu não sei como é que vocês falam, mas acho que é pego das mamães para os bebês, principalmente para os prematuros, né, direcionado principalmente para os prematuros. Então, como que ele salva vidas? Como é que é esse caminho, né? Agora, no momento, o banco de leite daqui de dentro do hospital, todo o leite que é coletado, seja de mães que vêm de doação, até das nossas próprias mães que estão aqui, né, internadas, que têm o interesse de fazer a doação, é encaminhada, então, para o banco de leite. Então, primeiramente, esse leite está sendo ofertado para esses bebês prematuros que estão na UTI NEL, com baixo peso, né? Que tem mães que não têm leite, que não conseguem, né? Ter disponível leite naquele momento. E então, o prematuro também ele não tem ainda a pega certinha, é isso? Isso. O que ele ainda recebe ainda pela sondinha, né? Pela sonda do nariz. Mas aí é o leite, né? Que é o leite materno, né? Que é muito mais saudável para a criança naquele momento do que uma fórmula infantil, né? Então, nesse primeiro momento, né, Bruna? Esse leite que a gente recebe é direcionado exclusivamente para os bebês da UTI NEL. E, Bruna, quais são os principais benefícios do leite materno, assim? E também, assim, um bebê com uma mãe diferente amamentando ele, às vezes tem essa coisa que não pode, né? Que não poderia. Mas antigamente, até a gente escutava falar de mães que amamentavam outras crianças no próprio peito, né? Mas diz que não, que a mãe que tem o leite só pode amamentar a sua criança. Como é que funciona isso? Na realidade, o processo do banco de leite, sim, é feito de mãe para filho, que é uma opção. E a outra opção, então, é de uma mãe doadora para uma criança internada na UTI NEL. Que nem a Fran colocou, sobre baixo peso, principalmente, a gente dá prioridade para essas crianças. Mas, sim, o leite materno, ele passa por um processo muito rigoroso internamente, que nem eu falei. A mãe precisa fazer toda uma higiene quando vem doar, precisa ter todos os exames em dias, tem que estar com uma vida saudável. Então, a gente faz algumas perguntas ali para entender esse processo. E aí, logo ali dentro, a gente tem toda a parte microbiológica, a gente tem alguns exames que a gente faz para saber quantas calorias esse leite tem, para a gente saber qual a gente vai dar prioridade para essas crianças baixo peso. Então, o leite também é calórico,
né? Então, também para a gente poder entender esse processo. Então, realmente, é muito rigoroso esse processo todo lá dentro, para a gente garantir a melhor qualidade possível. Então, ele passa por um muito rigoroso. E quais são os processos, os passos? A mãe doa? Tá, então a mãe faz a doação ali com nós, ele vai para a parte interna do banco de leite. Ali dentro, na parte interna, então a gente vê as características dele. Ele não pode ter nenhum cílios, por exemplo, que às vezes pode acontecer, por isso que a mãe precisa tirar a parte superior da roupa para garantir que não caia um pelinho de roupa. Não. Então a gente faz as características do leite. Depois a gente vê se ele tem algum odor, alguma coisa assim. Passa por um processo, então, de crematócrito, e a gente tem um outro processo mais de exames específicos ali dentro, e depois ele passa por também 2 exames externamente, para ver se ele tem alguma coisa de bactéria, algum fungo, alguma coisa, e ele passa por um processo também de pasteurização, que é a mesma coisa que os outros leites que a gente passa por esse processo de pasteurização, para garantir que não vai ter nada microbiologicamente dentro desse leite, que é um leite limpo e saudável. E vocês armazenam? Sim, a gente faz armazenamento depois da pasteurização. Esse leite ele pode ficar até 6 meses dentro do banco de leite. Então, isso, ele passa por um bom tempo. Até porque a recomendação é, se a gente for fazer uma coleta em casa, né? Por exemplo, a mãe está retirando, para dar para o seu filho mesmo em casa. Então, 12 horas é na geladeira, que é o recomendado por legislação. Acima disso, se essa mãe quiser estocar para o seu próprio filho em casa, é 15 dias, segue o mesmo processo aqui. Quando passa por esse processo de pasteurização, que aí é onde o banco de leite fica ativo ali, né? Então, ele fica para até 6 meses, podendo a gente manter esse leite dentro do setor. A gente tem ideia, né, Cris, do que isso significa? A gente está falando de 6 meses. A gente consegue ter noção do que isso representa, do que isso pode mudar na vida de tantas crianças, né? Eu sou, assim, apaixonada pela ideia do banco de leite humano, porque é isso, a gente pensar em todo um processo que é absolutamente rigoroso, absolutamente delicado, criterioso. Essa é uma equipe incrível que faz nos mínimos detalhes, né? Todo esse cuidado. Mas a gente está falando da possibilidade que nós não tínhamos aqui, né? Porque, claro, os hospitais têm, antes até a Franciele falou sobre a questão do lactário, por exemplo. Os hospitais têm, né, o seu lactário, mas é somente a questão interna. E aí a gente via muito essa necessidade, né? Eu tenho muitas amigas que diziam, Mari, eu tenho dó. Eu tenho muito leite excedente, é muito mais do que o meu bebê precisa. Eu não sei o que fazer. E aí tinha uma opção de repente, fazer a própria, né? Fazer a própria coleta, nesse caso, a própria ordenha, e levar até um banco de leite em Bento Gonçalves. Isso não ia... mais próximo. Não, isso não vai acontecer, né? Isso é difícil. É uma mãe que tem um bebê pequeno, não tem como fazer muito essa estrutura toda. Agora a gente tem uma possibilidade muito mais próxima. E a gente ainda tem a luta, e eu falo agora do meu lado aqui, para que em algum momento a gente possa fazer o inverso também. E eu sei que esse também é o desejo do Banco de Leite aqui do Hospital Geral, porque hoje as doadoras vêm até aqui. E isso, obviamente, é uma garantia de muito mais qualidade, porque elas estão acompanhando todo o processo, né? Mas para que daqui a um tempo a gente também possa estruturar, avaliar a possibilidade de buscar, de ir até as casas e recolher, quem sabe, né? Então, é um caminho que vem sendo traçado e até o momento com uma resolutibilidade muito grande, assim, né? Com uma eficiência muito grande. Isso é possível? Tem como buscar em casa? Mas podem doar em casa e depois ir buscar? Tem que ter uma série de cuidados? Existe sim a possibilidade, porém, hoje o nosso banco de leite, como a gente já falou anteriormente, ele foi aberto em abril desse ano. Então ainda é um processo muito novo. Então a gente ainda realmente não faz a coleta em casa. Então essa parte aí a gente ainda não tá no nosso processo, nós estamos entendendo como funciona, entendendo os outros bancos de leite. A gente tem alguns que são a nossa referência nesse processo. Então a gente está ainda no processo de conhecimento, para depois a gente entender o que a gente pode fazer e da melhor maneira, como a gente vai orientar essas mães, enfim, entender tudo isso também, né? Mas sim, existe sim a possibilidade. Alguns bancos de leite fazem a coleta assim em casa. Esse banco de leite aqui em Caxias do Sul é o 10º do estado? É o 11º. 11º. E aí, a Bruna estava comentando, a gente estava comentando antes, que aqui é um banco, mas também pode ter um ponto de coleta. Então, às vezes, o ponto de coleta pode ser até a casa da pessoa. O ponto de coleta, na realidade, ele precisa ser uma instituição, porque ele precisa estar vinculado a um banco de leite do município.
Então, o banco de leite é um processo que é onde vai acontecer, que nem eu coloquei antes, a pasteurização, processo de exames e tudo mais. O ponto de coleta, ele é um ponto de coleta. É apenas um local onde que essas mães vão ir e vão fazer a coleta. Então, em casa não é considerado um ponto de coleta, porque a gente precisa ter todo um aparato junto, questão de legislação, organização, enfim, aí por isso. Então, na cidade a gente poderia ter pontos de coleta, que seria o banco daí do leite humano. Existe a possibilidade, sim, de fazer. Sim, existe. Mas só porque eu já tô aqui sonhando, pensando como que a gente poderia ampliar esse projeto. Não, a minha vontade, eu penso muito nisso também, assim, né? E quando a gente é leigo e vê de fora isso, minha vontade era dizer, né? Não, vamos lá, a gente organiza, vamos buscar outra emenda parlamentar, vamos ter um veículo que vai buscar, enfim. Mas não é isso só, né? Eu acho que o cuidado do Hospital Geral em relação a isso demonstra a preocupação mesmo com algo que seja eficaz, efetivo, né? Com todo o cuidado necessário para isso, porque a gente não está falando, quando a gente pensa sobre a doação, essa mãe vai dizer, eu tenho leite excedente, eu posso tirar, ela aprendeu de repente a fazer, né? Ela pode tirar, vai guardar na geladeira. Nunca vai ser a mesma coisa do que ela vem fazer aqui, do que ela ter esse espaço, porque não é retirar o leite dessa mãe e dá para o outro beber num copinho ou qualquer coisa, não é isso, né? Isso parece simples para quem olha de fora. A gente está falando sobre processos que têm um custo alto, inclusive, né? De toda essa questão que a gente fala aqui, mas para garantir efetivamente qualidade, né? Porque a gente está falando sobre saúde, a gente está falando sobre vida, a gente está falando não só deste momento de hoje, mas para o resto da vida dessa criança, o que vai fazer de diferença, né? Então, a gente tem essa vontade, viu, Cris? E vem conversando e sabe que essa é uma vontade, obviamente, de ampliação. Mas nós estamos falando de um banco de leite que é um bebezinho, bem pequenininho ainda, né? Que está construindo e que mesmo sendo um bebezinho, eu falo que às vezes a gente costuma olhar assim a nossa caminhada e dizer, meu Deus, a gente está há tanto tempo, né, fazendo algo, parece que não fez tudo o que a gente gostaria. Mas, meu Deus, se andou muito em pouco tempo. Se a gente for pensar em 4 meses, quanta diferença já se fez na vida dessas famílias, né? Das pacientes hoje aqui, desses bebês, enfim. Eu acho que esse é o mais importante, assim, a gente vê o quanto já se construiu, quanto já se transformou, quanto já se mudou nesse sentido. Com um cuidado extremo, né? Quem conhece, quem visita o banco de leite entende. Quem visita tem que visitar todo paramentado, cheio de cuidados. Mas quem visita entende o quanto é delicado. A gente está falando do alimento ouro, né? A gente, para pensar em algo assim tão poderoso, tem que ser com esse cuidado. E a gente sabe o quanto o recém-nascido é sensível também, né? Então, ele é sensível a todo já o ambiente externo e também o que ele recebe, o alimento que ele recebe, né? Franciele, vocês notaram alguma mudança de comportamento das mães, né? Que, em referência ao aleitamento materno, desde que foi inaugurado o banco de leite? Na verdade, a gente vê mais uma mobilização de pessoas nos perguntando como faz para doar, como, né, um pouco da comunidade realmente pedindo. A gente teve recentemente um evento do Agosto Dourado que a gente faz todos os anos aqui dentro do hospital e vieram muitas pessoas de fora, assim, de outras instituições, né, e que queriam muito saber como estava funcionando o banco de leite, os horários de doação, né, tudo isso. Então, a gente conseguiu sanar bastante dúvidas em relação a isso, horário de funcionamento, quem podia coletar, para quem que era entregue esse leite que era doado, tinham essas dúvidas, né? E aqui dentro, internamente, a gente tenta trabalhar com as nossas mães mesmo, né? Explicando para elas, olha, tu tem esse leite excedente, se tu quiser doar, né? A gente te direciona até o banco de leite, né? Se tiver interesse, depois também, no momento que ela tem alta, né? A gente até orienta, a gente tem um folderzinho orientativo. A gente orienta elas, se elas tiverem, né, o interesse de vir doar esse leite excedente, elas podem se direcionar até o hospital. Eu acho que a gente está fazendo, né, que nem a Marisol falou, 3 meses, 4 meses, né, ainda é um filho pequeno, né, um bebê de 4 meses, mas que acho que com o apoio e incentivo, né, de todo mundo, ajudando a divulgar, né, que a gente possa melhorar cada vez mais, né. A questão do ponto de coleta, até a gente aqui de dentro pensa, mas se fosse feito assim, já dava para fazer a coleta, mas
é o leite, é o padrão ouro de alimentação. Não é simples assim, tu ir sem ver uma legislação, ver como é que funciona, né? Fazer todo o processo de uma forma adequada, porque esse leite não é da mãe para o seu filho. É diferente de um leite que vem de outra mãe, né? Que vai ser ofertado para uma outra criança. Então, por isso a importância de todo esse processo, de todo esse cuidado, né? Para processar esse leite, para ofertar ele de uma forma adequada, né, para esses bebês que são bem frágeis já, né? Por isso todo esse processo e todo esse cuidado que a gente tem que ter no processo de pasteurização, de processamento do leite. Porque é um bebê da UTI NEL, no momento que vai receber, muito frágil, né? E que precisa ter todo esse cuidado, sim. Bruna, então 4 meses de funcionamento, né? Muitas mães cadastradas, muitos bebês alimentados. Como é que tá esses números, assim? Como é que tá esses números de procura, de doação? Então, inicialmente a gente tem uma procura até relativamente boa, tá? A gente achava que a procura tá adequada. Claro, a gente sempre quer mais, obviamente, a gente quer muitos litros de leite, a gente quer poder ofertar para todo mundo na UTI NEL. Então, hoje a gente tá com litros, digamos, dentro do previsto do que a gente estava pensando em relação ao banco de leite. Mas sim, a gente quer que as mães venham, doem, a gente precisa repassar mais. Que nem a gente colocou que a pasteurização dura por 6 meses, então, em qualquer momento que essa mãe vier doar, esse leite pode ficar até 6 meses estocado, então em algum momento vai ser utilizado. Nenhum leite é colocado de maneira fora, por exemplo, passou do período, enfim, por isso da pasteurização. Então, acho que é importante a gente deixar bem claro que a pasteurização, ela mantém por 6 meses esse leite com nós. É uma validade muito longa. Então, em qualquer momento que for fazer uma doação, ele vai ficar com um período muito grande com nós. E aí nós podemos ofertar para muitas crianças, porque o UTI NEL acaba utilizando uma quantidade relativamente pequena em várias vezes ao dia. Então, eu acho que essa mãe, ela pode vir nos ajudar com uma gotinha de ouro aí para as crianças. E é tão legal porque a gente está falando de algo, né? Gurias, me corrija se eu estiver errada, a Cris é mãe, mas a gente está falando de sensibilidade de mãe, né? Então a mãe passa por esse momento, ela sabe, né? Que para ela talvez não tenha sido difícil, mas ela sabe da necessidade, da importância e eu acho que se solidariza, né? A tal da sororidade, eu acho que ela consegue compreender e se sensibilizar e ter essa empatia, né, pela mãe que não pode naquele momento por uma série de motivos, né, por alguma patologia específica, por uma série de outras questões, ou por não poder ter o contato direto com o bebê, sei lá, qualquer outra coisa, mas eu acho que tem isso, né, de uma sensibilidade muito maior entre as mães para que isso funcione, né? A gente vê que isso está acontecendo, é algo que realmente nos emociona, né? Para quem está fora e imagino para quem está aqui dentro também, de ver todo o tempo essa sensibilidade quando vai conversar com uma mãe aqui do hospital, que tem o leite excedente, de conversar com ela, talvez passar por algum tipo de obstáculo, por um receio inicial de qualquer sentido e chegar nessa conclusão pela sensibilidade, né? Dessa troca que é entre as mães de saberem a efetividade e a necessidade disso, né? Sim, de ajudar pequenos, né? A imunidade, sabe que é importante para a imunidade deles, para o crescimento, é um leite de maior qualidade, assim, é incrível, né? Mulher produz leite, o sangue vira leite, sei lá o que vira leite. Já sabe que a gente toma água, toma chá, tudo vira leite, daí fica apavorada. Meu Deus, eu produzo leite e é automático, né? E tantas crianças precisando, é um alimento, com certeza, que faz uma diferença, que dizem que é aos 1000 dias, eu acho, os primeiros 1000 dias, que é muito importante a alimentação da criança, que faz diferença para a vida toda dela, né? Então a gente já está recebendo um leite com qualidade, de amor, né? Porque eu acho que produzir leite é amor, né? É uma coisa que não tem explicação. E nem todo mundo consegue. Então a gente pode ajudar mães, pode ajudar bebês, e fazer a diferença, né, na vida dessa criança. E até, Bruna, queria te pedir como é que é a periodicidade. As mães vêm bastante, elas têm que vir uma vez por semana, é obrigatório, elas, depois que se cadastram, têm que vir, não precisa vir. Como é que está sendo essa procura, assim? Elas têm vindo, uma que vem sempre. E é importante falar que não tem dor, né? Não. Que não sente dor, vamos falar, né? Porque a gente sofre no início da amamentação, mas depois vai, enfim. Então, para doar, não tem dor, né? Não, basicamente não tem dor. O processo ali, a gente tem várias maneiras de fazer essa extração. Então, a gente tem vários equipamentos. A gente avalia cada caso, por isso que eu digo assim, é um momento de acolhimento para essa mãe. Então, a gente avalia o caso de cada mãe, a gente verifica ali sobre o seio, como ele está hoje, enfim, e tudo mais. E aí, com isso, a gente consegue fazer essa coleta com a mãe.
Mas realmente, assim, ó, não tem uma periodicidade, não tem questão de tempo. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Uma vez então, pode assim, vir depois. Quando... Isso, se a mãe quiser vir 2 vezes por dia, se a mãe se sentir bem 1 vez por semana, enfim. Isso é da mãe. Por isso que eu digo, cada mãe é única. Então, do mesmo jeito que a gente fala da esgota. A esgota é única. Então, cada mãe tem o seu diferencial, tem a sua peculiaridade em relação a isso. Então, eu acho que é isso mesmo, que a gente precisa individualizar e fazer o acolhimento delas individual. Então, não tem período, por isso que eu volto a frisar que a gente tem um horário ele aberto de praticamente o banco de leite fica 12 horas para essa mãe, das 7 da manhã às 7 da noite, sem horário, sem precisar ligar para agendar, não precisa, é só vir até o hospital e pedir para fazer a coleta. Bom, meninas, quer complementar? Sim, eu só queria falar que a gente tem o SOS Amamentação, né, do hospital. Então, tu pode... Qualquer mãe que tem da comunidade inteira, né? Não precisa ser só quem ganhou bebê aqui no Hospital Geral. Pode ser mães que ganharam bebês em outros hospitais, né? Elas podem estar ligando aqui para o Hospital Geral, liga no telefone do hospital, pede para passar para a maternidade. A gente tem profissionais, né? Ali capacitados para dar orientação por telefone. Se a gente não conseguir... sanar as dúvidas delas por telefone, a gente pede que ela se direcione até o hospital e a gente tem uma profissional que pode auxiliar, sim, nas dúvidas que elas tiverem em relação à amamentação. Bom, meninas, estamos no final do programa. Só uma mensagem final aí para as mães que têm dúvida se doar ou não, sobre as mães, incentivo ao aleitamento materno. Só uma mensagem final, assim, de incentivo, de reflexão do Agosto Dourado. Começa por ti. Bom, então, mães, doação é importante, cada gota importa muito para nós do banco de leite. Então, a gente pede que quem tiver leite excedente venha ao banco de leite, nos doe e a gente vai repassar com o maior amor e carinho e todo o acolhimento possível para essas crianças da UTI NEL do Hospital Geral. Então, eu também peço que doem o leite, né? Venham até o Hospital Geral, façam a doação, né? O leite não vai fazer falta para o teu bebê, porque às vezes a dúvida é essa, vou doar e vai fazer falta, então não vai fazer falta. Venha até o Hospital Geral e doe vida para os bebês. Bom, Cris, depois desses recados fica difícil, né? Eu acho que da minha parte a gente precisa muito agradecer ao carinho, ao empenho, à dedicação, à competência dessa equipe do Hospital Geral, que hoje cedia o banco de leite com um trabalho que é, sem dúvida nenhuma, já mesmo ainda sendo um bebezinho e tendo só 4 meses, já é uma referência, porque atende às necessidades dos nossos bebês, das nossas mães, das famílias, tanto de quem recebe, que está aqui na UTI neonatal, tanto para aquelas mães que sentiam essa necessidade de contribuir de alguma forma. Então, que continuem doando, que participem sempre, que tenham sempre essa referência, né, da possibilidade de ajudar. Qual é a mãe que não quer fazer o melhor para o seu filho? E o melhor para o seu filho é amamentar. E quando sobra, quando tem esse excedente, que coisa boa poder ajudar outros bebês, poder trazer ainda mais vida, mais qualidade de vida. Eu não tenho dúvida de que o Banco de Leite Humano veio para isso e a gente está muito feliz. Bom, eu quero agradecer muito minhas convidadas, a vereadora Marisol, a Francélia, a Bruna, os meninos que nos gravaram, ao pessoal que está aqui, né? A Amanda, que nos ajudou aqui com o espaço, o Fábio, que fez a direção do programa, né? Um programa de muitas mãos, assim como é o Banco do Leite Humano, né? Não é só uma estrutura física, não é só tecnologia, é também uma rede de solidariedade que conecta mães, é um ato de amor, doar, de carinho, né? Então faz toda a diferença aí, pode salvar vidas, pode ajudar crianças a crescerem melhor aí com o nosso alimento ouro, que é insubstituível, que é o leite materno. Bom, eu vou deixar só os contatos aqui no final, né, para mais informações ou para se cadastrar como doadora. O e-mail é bancodeleite@hg.ux.br, isso, Bruna. E o telefone 3218 7858. O atendimento de segunda a sexta, das 7 às 7. Isso, Bruna, tá tudo certo, então. Para você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Até um próximo Entre Elas.